E hoje a gente vai falar alguns motivos pelos quais tem algumas áreas, algumas lavouras que são afetadas e severamente por deficiência de fósforo. E no final do vídeo a gente vai dar 3 dicas super matadoras para você eliminar por completo sintomas de deficiência de fósforo e corrigir esse problema que você pode estar tendo aí na sua área ou no produtor rural que você está. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agro Brasil. Jonathan por aqui. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, também se inscrever. Estamos chegando agora aos 10 mil inscritos em janeiro de 2021. Vamos fazer toda uma comemoração para os 10 mil inscritos do canal aqui. Vamos aumentar muito mais, vamos trazer as práticas também que a gente faz na nossa consultoria local aqui para os produtores, para que todo o Brasil possa ficar sabendo e receber esses materiais gratuitos e de qualidade também do agro, tá ok? Então vamos lá para a tela do meu computador que eu vou apresentar para vocês hoje o que a gente pode estar fazendo para resolver de uma vez por todas esses problemas com deficiência de fósforo. Então estamos aqui, já vamos dar uma olhadinha, algumas coisas que a gente preparou para vocês, a gente julgou que fossem muito importantes para que todos soubessem, tá? O fósforo, então, ele é um macronutriente primário. Quais que são os macronutrientes? Principalmente os primários são nitrogênio, fósforo e potássio, os macros secundários é o cálcio, magnésio e enxofre. Porém, alguns casos fazem com que o fósforo ele seja muito requerido no sentido de adubação, quer dizer, você precisa colocar muito fósforo, tem uma necessidade alta de P2O5 por área, porém o que a planta realmente absorve, o que ela realmente acumula na matéria seca é muito pouco, porque a gente já leva em consideração quando faz uma sugestão de adubação, uma recomendação de adubação, que também se leve em conta a quantidade de fósforo que é fixado no teu solo. Então, por isso, quando a gente vai pegar o manual de adubação, também já se leva em conta isso. Então, há aproximadamente aí cerca de 0,5% da massa seca das plantas é constituída por fósforo. Isso aqui varia um pouco, tá, pessoal? De acordo com o tipo de cultura. Mas algumas culturas em específico, elas apresentam mais problemas com deficiência de fósforo também. O fósforo é muito importante porque ele é componente do ATP, né? O ATP ele é essencial para fazer fotossíntese. Nós não vamos entrar em detalhes aqui sobre esse processo fisiológico, mas com menos fósforo a planta acaba acumulando menos carboidratos também, que são sintetizados através do processo fotossintético, porque não tem o ATP, não tem outros compostos que são produzidos a partir da existência de fósforo, então a planta ela vai fazer o quê? Ela vai ficar raquítica. Geralmente esse é um sintoma bastante característico do fósforo. Plantas raquíticas e algumas gramíneas, isso aqui também é bastante comum em tomate, tem essas folhas púrpuras, tá? Que ficam aqui nas partes mais velhas da planta, nas partes mais próximas ao solo, e dependendo do grau de deficiência de fósforo, esses sintomas se acentuam ainda mais. Nessa foto que vocês estão vendo aqui, é um sintoma bastante agravado quando várias folhas já ficam com essa aparência púrpura. Mas por que isso acontece, né? Às vezes você pode até estar adubando com fósforo e ter sintomas de deficiência de fósforo. Isso é comum, tá? Porque eu vou usar esse gráfico para que vocês vejam, a gente já usou esse gráfico várias vezes aqui no canal, mas é um gráfico muito importante, que é o seguinte, a disponibilidade de nutrientes em função do pH. Então, cada tipo de nutriente aqui, ele tem uma disponibilidade diferente de acordo com a variação do pH. Então, se a gente pegar aqui a curva em verde, nós vamos ver a disponibilidade de fósforo. O que acontece na disponibilidade de fósforo? Quando o pH está muito baixo, aqui abaixo de 5,5, né, ele vai ter uma diminuição de disponibilidade, porque o fósforo ele é um ânion. E este ânion ele acaba se ligando com o ferro e com o alumínio e fica nas formas indisponíveis para as plantas. Então, por isso que o fósforo em pH mais baixo, 4,5, 5, 4, ele está indisponível para as plantas. Às vezes, mesmo que você tenha colocado fósforo ali, ele está indisponível porque ele está numa ligação, ele está numa forma que as plantas não conseguem absorver. Se o pH está muito alto também, é o caso das supercalagens, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre os problemas de você fazer supercalagem, ele se une com o cálcio, então ele forma um fosfato bicálcico chamado. E é uma forma também que está indisponível para as plantas, então nós temos esse problema, pH muito alto, fósforo indisponível, pH muito baixo, fósforo indisponível. Então aqui a gente tem um outro gráfico que a gente pegou do Instituto Internacional de Fertilidade do Solo, tá? Que mostra aqui a elevação do rendimento em toneladas por hectare
em função das dosagens de fósforo, em quilos de P2O5 por hectare. A gente vê que aqui, quando a gente tem uma adição de pouco fósforo, se tem um rendimento baixo. À medida que você vai aumentando aqui as dosagens de P2O5 por hectare, tem uma adubação fosfatada boa, a produtividade aqui também aumenta. Então nós temos ali para soja, para trigo, para milho, para braquiária e para mandioca. Chega num nível aqui, por exemplo, acima de 200 kg por hectare de P2O5, as plantas não respondem muito à adubação fosfatada. Então, para todos os nutrientes existem isso. Não adianta você adicionar muito adubo, que não vai responder, não vai dar uma produtividade maior. Aí que a gente sempre fala que pode estar neste ponto a economia com adubos e fertilizantes. Se tu colocar 300 kg por hectare de P2O5, você vai ter um problema com intoxicação, com toxidez de fósforo, por exemplo? Muito provavelmente que não. Você vai produzir a mesma coisa ou muito parecido se você estivesse jogando 200 kg por hectare. 100 kg por hectare de determinado adubo, quem compra sabe que faz uma diferença, e uma diferença bastante grande na hora de você fechar as contas e ver qual foi a lucratividade. Então por isso que a gente deve entender muito bem os parâmetros e saber também quais que são os níveis dos nutrientes no nosso solo para a gente conseguir economizar dinheiro e também ter uma lucratividade mais alta. Mas o que a gente gostaria de passar para vocês? O que nós podemos fazer então para evitar problemas com falta de fósforo? A gente colocou em 3 principais coisas que, se forem feitas, muito provavelmente, ou melhor, dificilmente você vai ter problemas com deficiência de fósforo. A primeira é a adubação de fósforo na implantação, deve ser completamente na semeadura. Eu sei que muita gente já sabe disso, que não se faz fósforo em cobertura, principalmente no momento onde a cultura está implantada, seja de soja, seja de milho, seja de trigo, qualquer cultura anual, você só faz ele uma boa adubação na semeadura. Por isso que é muito importante, no momento de você colocar a semente no teu solo, que você veja quais que são os parâmetros ali, se o teu fósforo está alto, está baixo, se o teu potássio está alto, está baixo, para escolher um bom formulado, distribuir bem esse teu formulado, porque ele aí está muito próximo da semente. E as plantas, por exemplo, a planta de milho, ele tem um alto acúmulo de fósforo no início do ciclo. Então, para o desenvolvimento das raízes, se você coloca esse formulado próximo às sementes, você também vai disponibilizar mais facilmente para a planta. Aí as raízes começam a se desenvolver, encontram aquele fósforo que você colocou ali perto pelo formulado e você vai ter menos problemas. Porém, ainda você colocando adubo fosfatado, corre o risco de você ter problemas com deficiências. Tá? Quando o fósforo estiver muito baixo no teu solo, você pega a tua análise de solo, você vai ver qual que é o nível teu de fósforo. Lembrando, olhe no seu manual de adubação local, eu tenho do Paraná aqui, eu tenho lá dentro da plataforma do nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, os manuais de São Paulo, Minas Gerais, do Rio de Janeiro, tem de outros estados, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, pegar essas tabelas, esses parâmetros de cada estado e verificar se o que você tem naquele teu talhão, se está baixo, se está médio, se está alto. Se tiver muito baixo os teores de fósforo, talvez você tenha que fazer uma correção com fósforo. A gente já fez um vídeo aqui no canal, vou deixar também aqui na descrição, que é a fosfatagem. Já fez 2 vídeos, inclusive, falando da fosfatagem e como é que faz os cálculos. Então você tem que tirar do teu nível lá, que está muito baixo, e elevar pelo menos até o teor crítico de fósforo no nosso solo. Dependendo do tipo do teu solo, o teor crítico é um diferente. Assista o vídeo para você entender também, que eu vou deixar aqui na descrição. Tá certo? Então isso é muito importante. E não é no momento que você está implantando a cultura. Se você verificou 3, 4 meses antes de você colocar a tua soja, de você colocar o teu milho, que está abaixo os níveis de fósforo, você pode planejar uma fosfatagem de 2, 1 mês antes, tá? Jogar em cobertura, que aí você vai ter a elevação dos teores de fósforo. Mas tem que ser feito antes, não adianta fazer no momento onde você está colocando a tua cultura, está colocando a tua semente, não vai fazer um efeito efetivo. E também, antes de você fazer a fosfatagem, isso aqui é essencial, pessoal. Se o teu fósforo está muito baixo no teu solo, você verificou que o teu pH está muito baixo, 4, 4,5, 5, por aí, você primeiro tem que fazer a calagem, elevar o teu pH do teu solo para 5,5 para 6 e depois fazer a fosfatagem. Então você pode fazer a calagem, uma incorporação, se for o teu caso, desse teu calcário na camada arável de 0 a 20
e depois jogar o fósforo em cobertura. Isso aqui, inclusive, são dicas que eu passo num vídeo chamado de algumas dicas que eu dou para quem quer fazer abertura de uma área agrícola. Acho que eu vou deixar também aqui na descrição, que é muito importante que você veja. Então essas 3 dicas que a gente deixa para vocês. A primeira é fazer uma boa adubação quando você está implantando a muda, quando você está colocando a semente com um formulado rico em fósforo que atenda às suas necessidades. A segunda é de você corrigir o pH se está em níveis inadequados, se está muito baixo você tem que calcarear o teu solo e depois que você calcareou, se você viu que os teus níveis de fósforo estão muito baixos, você pode fazer uma fosfatagem para elevar até um nível crítico. Fazendo essas coisas que a gente passou, assistindo os vídeos complementares que a gente deixa aqui na descrição, muito provavelmente você não vai ter problema nenhum nas culturas que você tiver aí com deficiência de fósforo especificamente. Seja para soja, para milho, para tomate, para culturas de frutíferas, qualquer uma. Você deixar sempre os teus níveis de fósforo ideal no teu solo para que a planta consiga absorver, consiga se desenvolver bem e consiga ter altas produtividades. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Então, pessoal, não se esqueçam, tem a nossa consultoria aqui na descrição. Para quem quiser entrar em contato com a gente, pode nos chamar através do e-mail, pode nos chamar através do WhatsApp. Tem o nosso grupo do WhatsApp também aqui do canal AgroBrasil, a gente dá consultoria. Nós temos o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente pega o passo a passo das culturas, também como é que faz essa questão do aumento de fertilidade. Lá a gente consegue também passar aulas mais longas, mais complexas e mais detalhadas do que aqui no YouTube, que o YouTube não privilegia aulas muito longas aqui. Beleza, pessoal? Se tem alguma sugestão de vídeo também é só deixar aqui que a gente vai estar gravando posteriormente. Um feliz 2021 e